Ótima tarde, pessoal! Me chamo Michele Vilassi, sou arquiteta, apresentadora do podcast Arquitetura que Abraça. E hoje eu estou aqui na Habla FM e vou entrevistar alguém sensacional, um arquiteto especialista em arquitetura acústica. E vocês não acreditam tudo que ele faz nessa vida. Tô até cansada aqui, mas vamos lá. Ele é coordenador da Câmara de Instrumentos Musicais, Áudio Profissional e Acústica Arquitetônica da ACP e está à frente da G. Miller Arquitetura, onde desenvolve espaços de alta performance voltados à comunicação e conforto. Que prazer, Nilson, ter você aqui hoje com a gente. Obrigada pelo seu aceite, pelo sim do seu convite. E, por favor, se apresenta para o pessoal, passa a sua rede social e bora começar essa nossa conversa de hoje, que promete! Bom, o prazer é meu, Michele. Obrigado aí pelo convite. Agradeço muito. É sempre bom poder compartilhar um pouco sobre o que a gente faz, né? Eu sou arquiteto, urbanista, tenho uma pós-graduação em acústica arquitetônica e engenharia ambiental. Sou baterista, adoro música desde sempre. Tenho uma filhinha linda, casado também, em escritório de arquitetura, que a gente procura focar absolutamente nessa parte do conforto, né? Trazer a acústica para dentro do dia a dia do nosso escritório. A gente sempre fala que está no DNA. A acústica faz parte de tudo. Que legal! E qual que é a sua rede social para a galera já te seguir? Então, a G. Miller Arquitetura tem no Instagram, G. Miller Arquitetura, e no Facebook, G. Miller Arquitetura também. Os dois endereços são iguais, né? Lembrando que o Miller é com 2 L's, pessoal. Quase igual ao shopping. Não tem o Ezinho no meio. Só não tem o E, isso mesmo. Bom, hoje estamos no nosso 4º episódio e temos um tema muito interessante. O som dos espaços. Como a acústica fortalece a experiência e a performance nos ambientes comerciais. Bom, eu sou suspeita a falar, a acústica realmente é um dos temas, vamos dizer, bem difícil da nossa formação. Na verdade, onde pega a galera na faculdade é acústica. Mas a gente está aqui com um especialista e vai tirar todas as dúvidas pra gente. Quero agradecer aqui, antes de começar o bate-papo, todos os nossos patrocinadores. A Movie Arc, que é uma loja que tem móveis especialistas para corporativos e decor, a Metalwork, que é uma serralheria artística que faz peças com acabamentos impecáveis e está de aniversário esse mês, e a Vila Arc Arquitetura, que é o meu escritório, que a gente acredita no sonho do empreendedor brasileiro e somos especialistas em projetos comerciais. Então vamos começar com o bloco que é a conexão. Ah não, peraí, errei. Pro primeiro bloco é vida pessoal. Você já deu um spoilerzinho aqui que eu fiquei sabendo que você é baterista. Sim. Não é só de uma banda não, gente. São de 3 bandas. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Eu quero entender por que você escolheu esse ramo que é um dos mais cabulosos, assim, da arquitetura. Eu, por ser baterista, a gente é um gerador de ruído com bastante intensidade, Imagino. né? Eu tenho... A banda é um hobby, eu amo e preciso desse hobby, porque é uma forma que a gente tem de se desconectar das coisas. E a Kátia que fala, minha esposa, minha sócia, minha chefa. A patroa. A patroa. Não dá para convidar, porque ele aceita, né? Então, aconteceram... Uma das bandas é com amigos que trabalham na Renault, outra banda é com o ex-vereador, agora coordenador da da Escola de Sustentabilidade da Prefeitura, o Erivelto Oliveira, e outra com outro pessoal aí. Então, a gente sempre está inventando alguma coisa. Inclusive, hoje à noite tem o ensaio, né? Desde sempre, minha família é muito musical, muito. Meus primos tinham um estúdio de gravação, meu tio, meu pai, enfim, todo mundo tem esse envolvimento com a arte, com a música. E a arquitetura também, desde pequeno. Eu nunca pensei em ser outra coisa. Sempre quis ser arquiteto e a música faz parte da minha vida, não é é um hobby de vida mesmo, assim. E arquitetura e música tem muito a ver. Tem tudo a ver. Tudo. É o próximo bloco. Qual que é a conexão?
Total. Arquitetura, música e acústica, nem se fala, né? Eu acho que todo ambiente demanda de um cuidado especial, porque todo mundo ouve música, todo mundo conversa, todo mundo se comunica. Música não é nada mais do que uma forma de comunicação, né? Então tem tudo a ver com a arquitetura, tem tudo a ver com tudo. E eu não me enxergo longe desse universo aí. Então já tinha o desejo de ser arquiteto, aliado Sim. com um gosto musical. Pronto, você viu na faculdade lá, arquitetura acústica, fechou, foi o casamento perfeito. E aí você se especializou no ramo. Sim. Que legal. Mas tem que saber, né, Nilson? Estudar bastante. É um tema, assim, denso e que realmente tem suas peculiaridades. E a gente vai falar hoje mais um pouquinho sobre elas. Bom, eu sei que você já fez várias obras, assim, com grandes cases de sucesso que você tem, como o Congresso Nacional Boliviano, Black Box Teacher da Escola Internacional de Curitiba. Compartilha com a gente, assim, esse orgulho que você deve ter desses projetos. Como que é fazer um projeto, assim, com esse poder, né, com esse impacto, assim, na sociedade? Esses dois projetos realmente são bastante impactantes, não só para a sociedade, mas para mim foram e são referência. A Câmara Municipal, tanto um como o outro, eu não entrei como arquiteto autor da arquitetura, né? Eu entrei como um projeto complementar de acústica. Na Câmara dos Deputados, na verdade, a Assembleia Legislativa Boliviana tem a Câmara dos Deputados, que é uma sala imensa, tem a Câmara de Senadores, que é uma grande sala, não tão grande quanto a dos deputados, e tem uma sala de interpelações e as áreas conexas ali, de lanchonete, enfim. São áreas predominantemente de comunicação com um volume muito grande. Pepino, total. Imagina, B.O. B.O. chama o Nilson. B.O. Mas a gente fez uma dobradinha muito boa com os arquitetos locais lá. A gente colaborou foram praticamente 3 anos de projetos. Nossa. E viagens. Eu cheguei aí 11 vezes no ano para a Bolívia. Uau. Não é só esse projeto que a gente tem lá. Hoje nós temos aí cerca de, acho que executados em torno de 25 projetos na Bolívia. Que legal! O primeiro não foi a Câmara dos Deputados, foi o auditório da Casa Grande del Pueblo, que é o auditório do presidente. Né? 1.200 pessoas, enfim. A gente conversa há muito tempo sobre isso. Lá a gente entrou com um projeto de isolamento e projeto de condicionamento acústico. Tá? Isolamento trata de privacidade, de dentro para fora, de fora para dentro. E condicionamento trata da qualidade da reprodução e da comunicação dentro do espaço. Black Box Theater, aqui da Escola Internacional, foi um barato de fazer. Muito legal. Porque ali a gente entrou com um projeto completo, não só de acústica, mas toda a parte cenotécnica, com parceiros, né? Infraestrutura cenotécnica de áudio, de música, de vídeo e o tratamento acústico. Foi inaugurado a questão de uns 10 dias atrás e é um espaço incrível, porque Black Box ele é um espaço multifuncional que é chamado tecnicamente de teatro total. Então eu posso ter um espaço vazio, eu posso ter hoje o palco aqui, amanhã aqui, e toda a parte cenotécnica e luminotécnica, ela é flexível e automatizada. O espaço incrível. São nuvens de iluminação que baixam para ajuste, muito joia. Tem pequeno e com muita tecnologia. E precisa ter, né? Quando um espaço é multifuncional, dificulta bastante quando a gente falar questão de uso para a questão acústica. Sim. Quando o espaço já é definido, só musical, por exemplo, concertos, instrumentos musicais e tal. Ou já fica mais fácil de você projetar. Mais fácil entre aspas, né? Você tem o objeto específico para você pensar todas as soluções. E aí já tem um caminho trilhado do que você vai especificar. Agora, quando é um espaço multiuso, nossa, várias possibilidades para você ter e pensar e calcular. Enfim, ainda bem que existem os experts, graças a Deus. Não é um espaço que a gente consegue ter uma qualidade extrema. Igual um estúdio, né? Que é pensado para isso. Não tem, até é realmente um desafio. Sim.
E ele vai receber de maneira satisfatória qualquer tema, mas não da melhor forma possível, porque realmente tem um ditado que dizem aí no meio acústico que o espaço multifuncional é igual a um pato. Pato nada, pato voa e pato anda, mas não faz nada direito. Dessas três coisas aí. Boa. Multifuncional é isso. Então, ele vai fazer as três coisas. Ele vai ser funcional, vai resolver o problema, não vai ter... Vai trazer qualidade no final das contas, mas não o que deveria se fosse um tema específico, né? E acaba sendo um pouco mais atrativo você trazer um espaço multidisciplinar, porque aí o investimento você pode, né, dissolver para vários tipos de espetáculo. E aí, quando você é mais focado, também é mais difícil você ter essa rotatividade tão grande, né? E acaba não viabilizando. Comercialmente, eu acho que é a melhor solução, né? Com certeza, né? Financeiramente... Você não tem um espaço subutilizado, né? A maior parte do tempo. Exatamente. Nossa, mas que legal. Então, assim, sabemos já que você é baterista, arquiteto e com grandes cases de sucesso. Quero falar agora um pouquinho sobre o nosso patrocinador, a Movie Arc. Eles estão com um lançamento, a mesa Vertus da Motiva. Elas têm linhas orgânicas, é uma ótima estação de trabalho para você que tem uma unidade única ali, para um gerente, supervisor, até mesmo a chefia, os presidentes. É uma peça incrível. Chegou agora no showroom, notícia fresquinha. Já quero ir lá ver como que ela é pessoalmente. Vamos agora sim para o nosso bloco 2. A conexão, né? O que tem a ver a acústica com a arquitetura? Tudo, né? Basicamente, quando a gente está projetando qualquer espaço, a gente precisa pensar em todos os tipos de confortos para quem vai usar. E o conforto acústico é um deles. E queremos saber, no seu trabalho, eu sei que você vai muito além de projetar espaços, você já deu aqui um spoilerzinho pra gente que, na verdade, você faz essas parcerias, né? É quase uma coautoria com seus projetos complementares, mas sobre criar ambientes que realmente funcionam com conforto, estratégia e qualidade de vida, na sua visão, qual é o maior diferencial do seu trabalho com a acústica? A gente realmente se preocupa com a qualidade, né? Hoje em dia, nós temos os materiais com a tecnologia, com a diversidade de produtos que a gente acaba tendo no mercado. É difícil você perceber se aquilo que você está enxergando realmente vai te trazer o resultado físico daquele material. Exemplo. Uma mesa, um piso de porcelanato amadeirado. Ele não é madeira. Ele não vai trazer as propriedades físicas da madeira para aquele ambiente de conforto, tanto de temperatura, acústico, seja lá o que for, né? A gente é enganado visualmente, constantemente. Né? A fotografia é linda, mas às vezes o espaço não transmite todo aquele conforto que a fotografia traz, né? Quando a gente faz projetos autorais, desde o comecinho, a gente se preocupa na aplicação de materiais ou na correção dessas situações, né? Porque, por incrível que pareça, tudo é um equilíbrio, né? Eu preciso ter o material adequado, ele é bonito obrigatoriamente, porque nós somos arquitetos, a gente tem essa obrigação de entregar alguma coisa bela, né? A estética, né, tá sempre aliada à funcionalidade. Nem sempre, né? Deveria. Deveria ser. Deveria Pelo ser. menos os projetos deveriam ser pensados. Foi isso que a gente aprende, né? É isso que a gente aprende. Mas na questão acústica é um desafio muito grande, porque realmente a estética não está aliada à funcionalidade. Tem essas enganaçõezinhas que a gente passa aí. Então, nós nos preocupamos desde a essência mesmo do projeto em entregar um espaço equalizado em termos estéticos e acústicos, né? Às vezes tem cliente que pergunta, mas eu não quero acústica no meu projeto. Assim, desculpa, não tem essa alternativa. Não existe essa possibilidade de Camilher Arquitetura. Não, conosco não. A gente já pensa a solução como um todo, né?
E isso é muito bacana. Eu já fui procurada para resolver problema acústico em um projeto. O cliente me pediu especificamente, eu tenho uma reverberação enorme, preciso resolver isso, não sou especialista. Recorri aos projetos complementares que salva a vida, galera. A gente não sabe de tudo, então não tem por que fazer parceria com outros parceiros, né? Outros especialistas da nossa área, mesmo sendo arquitetos. E foi muito legal, porque da acústica foi da onde a gente tirou todo o resto. Colocamos ali a estética, né, o belo, e também uma funcionalidade. Então, foi um dos únicos projetos que eu já fiz, assim, que o ponto inicial foi acústica, e foi muito divertido fazer. É algo inusitado que o usuário se incomoda. Mas, às vezes, não é palpável, né, Nilson? E, às vezes, explicar isso para um cliente, que o revestimento tal... A gente vai falar um pouquinho sobre materiais, né? Que tem um valor agregado... Não, às vezes não vai dar aquela estética maravilhosa, mas vai resolver o problema dele na funcionalidade. Isso realmente tem que provar ali em projeto que isso vai ser equalizado, que nem você falou. A maior dificuldade é essa, não é palpável. Exato. O cliente tem que acreditar no que eu estou falando. Sim. Na inauguração do Black Box, eu agradeci aos nossos clientes no final e falei, eu fico muito feliz porque... Hoje é o dia que vocês estão acreditando em tudo aquilo que eu falei. Legal. Não tem como. Assim, o evento de inauguração foi um sucesso, o espaço ficou legal. Até então era só projeto, era só blá, 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 né? A gente falando uma coisa e eles confiando naquilo que a gente estava contando para eles ali, que ia acontecer, e realmente acontece. E isso é o grande... Você comentou sobre... projetos complementares, né? Sim, o ideal é que a gente entre já no começo, no desenvolvimento do projeto, Sim. Na essência do projeto, porque a gente interfere geometricamente e na localização dos materiais, porque todo material é acústico. Alguns são reflectivos, alguns são absorventes, mas todo material tem propriedade acústica. Não tem como. Vou colocar acústica no meu ambiente. Você está colocando acústica no teu ambiente. Pode ser que seja ruim ou boa, mas você está colocando. Se vai ser apropriado ou não, né? Para o uso que você vai ter. Mas que bacana. Gostaria de saber, assim, a gente tem algumas definições sobre ruídos. Tá bom. E você é um especialista nisso, então eu quero saber de você, dentro da arquitetura, quais são as consequências reais que o ruído pode trazer para a saúde e a qualidade da vida das pessoas que ocupam esses ambientes todos os dias. Isso é bem importante e transformador quando você entende o significado das coisas, né? O que é ruído? O ruído depende do que é ruído para você. Isso é absolutamente pessoal. Para mim, uma balada é ruído. Para muita gente que está na balada e porque gosta de estar lá, não é ruído, é música. Para o seu vizinho que não gosta de bateria, vai ser o ruído o baterista. Eu já resolvi essa história. Com certeza, não tenho dúvidas disso, que não deve vazar um som para os vizinhos. Não, além disso tem a tecnologia. Eu tenho, a minha bateria é eletrônica, então tá perfeito. Dá para tocar de fone de ouvido, bem tranquilo. Então o ruído é assim, todo som é ruído. Sim. Todo som é. Uma música linda é um ruído agradável. Né? Afinado ou não. Então... Não deixa de ser um ruído, né? Não deixa de ser um ruído. Tem alguns momentos em que o ruído é bem-vindo. Às vezes, na faculdade mesmo, eles dão muito esse exemplo. Assim, pega uma rede de fast food. Eles não têm o menor interesse que você fique confortável lá dentro. Exato. Então, eles querem, quanto mais ruidoso o ambiente, mais desconfortável você se sente. Antes você quer sair dali. A estratégia deles é essa, né? Então, a arquitetura ela tem a ver com a estratégia do negócio para que a gente possa apresentar soluções casadas com essa estratégia, né? Então, é muito complexo isso. Então, o ruído é isso, essa consciência sobre o ruído, né? O que é? Para você, o que é ruído? Tem muita gente que tem problema auditivo que não suporta ficar num ambiente com música baixinha. Aquilo é incômodo, é ruído para ele. E tem algum ruído assim específico que vai atrapalhar a qualidade da saúde da pessoa? Que a gente tem normas também, né, para isso, para validar.
Sim. Queria falar mais um pouquinho sobre isso, assim, o que poderia de ruído atrapalhar, trazer um problema para a saúde mesmo das pessoas no dia a dia? Qualquer ruído contínuo, por menor que seja, pode trazer consequências não tão boas para a saúde. Eu tenho um ruído de um ventilador, de um ar-condicionado, que está o dia inteiro ali. Aquela frequência, aquela gama de frequências específicas desse ruído vai te trazer uma consequência. Tá? Olha. Provavelmente você vai ter uma perda auditiva naquela frequência. Porque teu cérebro está acostumado a ouvir aquele ruído e ele desliga. Esse ruído está aqui o tempo todo, então ele não existe mais. Ele para de assimilar esse ruído. Para de assimilar. E com a idade também, né, Nilson? Sim, você vai perdendo os extremos, né? Sim. Na visão, ruído, tudo assim. A gente tem uma gama de percepção da auditiva, quando é nenenzinho, que em geral vai de 20 Hz a 20 mil Hz. E conforme as frequências mais baixas, a gente precisa de mais intensidade sonora para perceber. Pode ver, você está escutando um radinho, uma caixinha na tua casa. Se você está baixinho ali, você só ouve a musiquinha e tal. Se você quer sentir a música, perceber os graves, você aumenta o volume, né? Aumenta a intensidade. A gente percebe menos. As frequências mais altas, com a idade, a gente vai perdendo essa sensibilidade. Olha. Mais agudo, você vai perdendo as extremidades. Então, sei lá, chega a 13, 14 mil hertz, perde bastante, assim. Bastante mesmo. E que interessante, né? Independente do ruído, a frequência que pode ser maléfica para a saúde, então. Sim. Que a gente acaba perdendo a associação pelo cérebro. Então, galera, tem gente que só faz coisa ouvindo, né? Alguma coisa. Às vezes o cérebro nem assimila mais, né? Fica aquele... E tem estratégias de cancelamento de ruído também. Por exemplo, se você não tem como fazer, o equipamento está no teu ambiente, aí você você sabe que aquele ruído está acontecendo ali o tempo todo, aí tem estratégias de equipamentos que emitem um ruído que cancela aquele ruído. Então, trabalhar com som é uma loucura, bem divertido, bem complexo. Nessa parte de cancelamento do ruído eu já não me meto muito. A acústica é muito abrangente e se a gente for achar que sabe de tudo, esqueça, não existe isso. Meu Deus, você que é uma sumidade tá falando isso. Tadinho dos meros mortais. Tem coisas que eu não gosto de me meter, não. Mas tudo tem ruído. Por exemplo, vou dar um exemplo rapidinho. Claro, fica à vontade. O motor de um carro, ele vibra. Sim. Vibração é ruído. É uma forma de emissão de ruído. Se na indústria automobilística eles não se preocupam com essa vibração, ele vai soltando todos os parafusos do carro. Imagina. Aquela frequência de vibração solta tudo. É muito maluco isso, sabe? É complexo mesmo. Putz, tem um monte de coisa que pode... dependendo da gama de frequência, pode matar uma pessoa. Pode... é uma loucura. Não tem aquela brincadeira de você... 2 exemplos. A história do copo de cristal, de uma cantora de ópera que explode... Quebra só pelo... tão agudo. E, se não me engano, aqui na Renault, eles sabem que no pátio de carros ali, são todos carros novos, e pode chover granizo. Como é que faz? Não tem cobertura. Eles têm um canhão que emite uma determinada frequência que explode as pedrinhas de granizo. Uau. E não chove granizo no pátio da Renault. Deve ser mais barato do que fazer a cobertura inteira do pátio. Muito, foi a solução que eles acharam, mas isso acontece. Nossa, que interessante usar o ruído a favor estrategicamente, né? Isso é acústica. Que legal. Nossa, que interessante. Falando em ruído, pessoal, o Nilson vai trazer um spoiler pra gente aqui no último bloco. E só se você ficar até o final, você vai saber antes. Nada de falar, Nilson. Quero saber alguns mitos que nós temos vários na acústica. Várias informações também aí no mercado. Mas eu queria saber de você, quais são os principais equívocos que você já encontrou no seu dia a dia?
Tem vários, assim. Eu imagino, a lista é longa. O mais clássico é a história da caixa de ovo, que todo mundo acha que caixa de ovo... Resolve tudo. Resolve tudo. Isopor resolve tudo. Isopor é o pior isolante que existe no universo. Não isola nada. Olha só. Que telha sanduíche, isolante acústico, não necessariamente. Depende da composição da telha. Isso daí tem que ver com o fabricante certinho, porque eles colocam ali o percentual, né? Não é 100%. Se você for observar, nos fabricantes, eles se comprometem com o isolamento térmico, mas pouquíssimos colocam o acústico. Porque, para mim, assim, se você me falar, esse material é isolante, para eu fazer o projeto, o que eu preciso saber? Quanto ele isola? Em quais frequências ele isola? Tudo Cada frequência. A parte de tratamento é a mesma coisa. Assim. Esse material é acústico, tá? O que ele absorve em cada frequência? O que ele faz? Eu preciso entender por laudos o que cada material desse me entrega em termos de técnica, né? Para poder colocar num projeto. Então, é bem complicado. Então, o material, em geral, são esses mitos de você falar, esse material, eu coloquei acústica na minha obra. Não quer dizer nada. Quer dizer, como é que esse material se comporta? Qual é o uso da tua obra? A gente tem todo um estudo para fazer, né? Sim, cálculos, que esse é o terror da galera de arquitetura. Então, isso me parece, às vezes, talvez algo cultural. Sabe que nem a gente fala Romeu e Julieta, que é queijo com goiabada? A galera gosta de falar termoacústico, sabe? Já vincula a parte da temperatura com a acústica junta e como se aquilo funcionasse para os dois. E não, é bem isso aí que você está falando mesmo. Tem que ver certinho a especificação se aplica, né? Sim. Conforme esses materiais aí. Bom, a gente sabe que você fez vários tipos de projetos, como corporativos, comerciais, performáticos, educacionais e até mesmo residenciais. Conta pra gente como a acústica se aplica em cada um desses contextos e quais os cuidados específicos que fazem a diferença para cada tipo de uso. Essa pergunta dá muito tempo aí. Dá bastante tempo de podcast, mas vamos lá. Assim, na parte corporativa, o que nós temos dentro de um escritório corporativo? Nós temos pessoas que precisam se concentrar, que a gente precisa controlar o nível de estresse dessas pessoas e precisamos fazer com que elas não queiram surtar no final do dia. Certo? Então, é um desafio bastante grande. A acústica tem tudo a ver com isso. Né? Quando você está num espaço muito ruidoso, a tendência é que você eleve o teu tom de voz para poder superar aquele ruído. Se você está elevando, você está aumentando o teu nível de estresse. Às vezes, as discussões acontecem não é por causa do tema específico, é por causa do ambiente em que está sendo discutido. Nós tivemos um caso de um cliente corporativo que ele me falou, a gente fez um segundo projeto para eles e falaram, não, Nilson, nessa a gente vai economizar um pouquinho na parte acústica. Eu falei, tá bom, me diga uma coisa, você tem algum problema de discussões homéricas nas suas reuniões? Não, imagina, nós somos civilizados, né? Isso não acontece. Eu falei assim, não acontece porque a gente controlou o ruído lá dentro. Sim. Então, por mais que você tente superar, a discussão sempre vai ficar nesse nível. A gente sempre vai conversar calmo e ninguém vai querer matar o outro no final. Ou alterar a voz para poder ser ouvido, e aí o outro tá bravo, começa a falar mais alto e começa aquela discussão, né? E a tendência é exatamente, fisicamente é essa. Sim. Né? Se você está falando alto, eu vou falar mais alto que você vai falar mais alto que eu, e isso vira uma loucura. Acontece isso à noite, num restaurante, em qualquer lugar. Então, aí a gente já pega o gancho para obras de restaurante. Comerciais. Restaurante, bate talheres, prato, copo, música de fundo. Se o ambiente não for tratado, você enlouquece no restaurante. Praça de alimentação de shopping é o terror, né? Sim. Então, assim, é outro lugar que comercialmente tem que se atentar, porque realmente
Depende da estratégia, né? Foi o que a gente falou. Então, Se quiser que não fique bastante, então... é tudo fast food. Eles não querem que você fique lá. Exato. Eles querem que você coma e E saia tchau, rapidinho. né? Né? Próximo. Próximo, mais, vamos vender mais. E a questão de ambientes performáticos e educacionais? Qual que você daria, assim, de dicas que você, olha, isso aqui eu acho que se aplica melhor aqui, na educacional? Eu acho que é bem, não sei se é bem próximo, mas similares, talvez. O performático são auditórios, Sim. teatros, enfim. Aí, cada caso é um caso. Esses exemplos que eu passei agora há pouco, acho que são boas referências, mas cada caso realmente é um caso. Na parte escolar, nós temos duas situações. O estresse do professor em se comunicar com os alunos. Sim. E o nível de atenção dos alunos para com o professor. Isso dentro da sala de aula. Fora isso, nós temos os corredores. Que quem está no corredor não está em aula, então ele não está nem preocupado com o que está acontecendo dentro da sala de aula. Então a gente tem que trabalhar dois temas importantes. Primeiro, o isolamento de paredes, portas, para que uma coisa não atrapalhe a outra, a vida da escola fora da sala e a vida da sala fora da escola. E o professor tem que... Imagine assim, o aluno está ouvindo. Poucas vezes a participação do aluno é verbal. A maioria é auditiva. O professor não. É o tempo inteiro. Ele começa, sei lá, às 7 da manhã e vai até, às vezes, o final do dia, final da noite, falando. Você imagine o cara gritando o dia inteiro, todos os dias da semana. Como é que é o nível de estresse de um professor desse? Por isso que tem aí cheio de problema, calos vocais, né? Porque o espaço não ajuda. Não só estresse mesmo. O cara entra em níveis assim... meu Deus, é uma coisa realmente bastante complicada. Então, o cuidado dentro é fazer com que a geometria da sala de aula permita com que a voz do professor chegue com o menor esforço possível no último aluno. E não volte para o professor. Sim. Né? Porque ele tem que se comunicar e o aluno tem que ouvir e pronto. Se a voz chega no fundo da sala e volta para o professor, ele começa a ter que superar a voz dele mesmo e falar mais alto e se estressar. Exato. Né? Então, é pensar quase um mini auditório, né? É um pequeno auditório. E residencial? Residencial é legal. Ninguém quer. mas Depende, se for uma casa de baterista, se for um estúdio de músico. Aí depende do uso, mas normal, residencial só. Normal, vamos pensar a acústica em todos os ambientes, tá? Sim. Cozinha, problemaço. Sim. Tem panela, tem copo, tem tudo. Então, mas tem também a questão da higiene, né? Então, eu não posso colocar materiais absorventes porosos, porque é difícil de limpar. Mas ela sempre se conecta com os ambientes que estão em volta. Mas aquelas que são americanas integradas, né? Daí, meu Deus. Então, a gente tem que entender que a gente precisa utilizar artifícios para poder absorver esse som e fazer com que não fique uma loucura ali dentro. Sim. Em geral, as pessoas querem ficar nesses ambientes por mais tempo, né, dentro de casa. Então, eu entendo que a acústica é fundamental. Receber amigos, ficar um ambiente agradável, né? Deixar bem confortável mesmo. Colocar uma musiquinha, assistir um filme. Eu estou conversando com você aqui, tem um show na televisão, no telão, sei lá, em qualquer lugar. Né? Então, sala, cozinha, fundamental. Banheiro não precisa nem falar, né? O banheiro é um lugar ruidoso em alguns momentos. Então, a gente precisa realmente tomar esses cuidados para tentar fazer com que... Engraçado isso. Sabe por que surgiu... não sei se isso é mito ou é verdade, tá? Mas a gente ouve, né? Conta. No Japão, como que eles inventaram o Walkman? Olha. Os banheiros públicos no Japão, eles são muito tímidos, assim, em geral. Sim. E daí eles estavam começando a perceber que estavam gastando muita água. Porque para cancelar o ruído dos banheiros, apertava-se a descarga. Nossa. E a água ficava uau ali o tempo todo. E daí eles começaram a colocar música no ambiente. A música é um grande cancelador de ruído. Um grande artifício, né? Um baita de um artifício. Restaurante também usa muito isso. Sim, usa mesmo. O Walkman começou a fazer uma forma de você autocancelar o ruído externo.
né? Que interessante. Aquilo para você mesmo. Então, é interessante, porque você realmente fica no teu mundo ali, pode acontecer o que for. Hoje já tem notícias aí bem sérias de que isso é um problema também, né? Porque você tem o teu ruído direto no teu ouvido, enfim. Então, a acústica 100% tem a ver com saúde, com qualidade de vida. Com certeza. Quero falar um pouquinho mais sobre os materiais, né? A gente até deu uma pinceladinha aí. Mas hoje, quais são os materiais acústicos que estão em alta no mercado e como eles podem ser aplicados de forma estratégica em projetos arquitetônicos? Quais seriam, assim, algumas dicas que você daria em relação a esses materiais? Como eu disse, todos os materiais têm alguma propriedade acústica, né? A gente tem que ter um equilíbrio na utilização desses materiais. Mas, em geral, materiais que têm uma desconstrução da superfície, né? Um relevo, um trabalho que tire um pouco daquela coisa plana. Uma textura já era suficiente? Uma texturinha um pouco mais alta, não tão superficial, sutil. não tão sutil. Um ripado. Ripado é excelente. Ripado é um difusor acústico. Legal. Quando eu quero uma sala de espetáculos mais viva, que eu preciso ter um instrumento musical acústico, por exemplo, uma orquestra, uma pequena orquestra de câmara, sei lá, que a gente não pode absorver tanto espaço, a gente utiliza materiais difusores. Quer dizer, o som fica bobinho dentro do ambiente, eu não absorvo tanto, eu não mato o som daquele instrumento que está saindo, e a gente utiliza dessas propriedades de difusão do material. Então, ripado é legal, que está bastante em moda hoje em dia. Esses elementos com volume, com ângulos, isso é bem legal. É acústico. Tridimensional, né? Super, bem bacana. E tem muitos elementos que a gente utiliza, que são esses painéis de MDF ranhurados e perfurados. Né? Que também é um mito achar que coloquei aquilo e está resolvido. Varia muito o tipo do material, a quantidade de perfuração que eu tenho atrás, porque ninguém vê a perfuração, você vê a ranhura na frente. A câmara de ar também? O tamanho da câmara de ar, o material que você tem atrás da câmara de ar, naquela cavidade. Câmara de ar é o espaço vazio, gente. Isso. É um termo técnico aqui. Espaço entre a superfície acabada e a parede existente. Né? Isso. Eu tenho que... tudo isso é calculado, não é colocado de qualquer forma. É bem interessante. Bem interessante. E tem outras estratégias também. Por exemplo, cortinas, como a gente tem aqui no estúdio. Superfícies de madeira, de MDF, que sejam bastante finas e vibram. Essa vibração também é um absorvedor acústico. Olha só. De baixa frequência, Tem que ser calculado também, qual é a espessura, qual é o tipo do material, distância da cavidade, enfim. Um monte de coisa. Então, eu posso... Aí que está. Isso não impede que você crie. Mas eu fico amarrado com a quantidade de material que eu posso usar no meu projeto por causa da acústica. Ao contrário. Por isso que a acústica tem que entrar junto com a arquitetura. A gente resolve tudo, desde que entre na hora certa. Depois é um pepino, porque daí é destrutivo, enfim. A reforma sai mais cara, né? Sempre Como sai. sempre. Bom, a gente falou bastante agora sobre materiais e a gente queria falar mais aqui um pouquinho sobre... Acaba comprometendo um pouquinho o visual do projeto, dependendo do material que foi escolhido, né? Mas trazendo a solução acústica. Pensando na estética e a funcionalidade, que seria lindo elas andarem juntas, é isso que a gente quer como arquiteto e pensa, né, no espaço, né? Como você enxerga essa integração, soluções acústicas que também agregam o design no ambiente? Não, super. É o que a gente acabou de falar. Na verdade, assim, essa integração é possível, existe, mas tem que ser coordenada com uma equipe multidisciplinar. Né? Eu sou arquiteto, mas quando a gente entra como projeto complementar, foi o caso das duas obras que eu comentei, tanto da Assembleia Legislativa quanto do Black Box lá da Escola Internacional. Existe um grupo de arquitetos e a gente vai lá, e eles querem, o espaço é esse, o que a gente faz? E a gente vai orientando sem interferir muito na arquitetura. Um pouco, lógico que interfere, né? Mas com critério. Mas a palavra final, estética, é sempre do arquiteto. Sim. Né?
seja qual for o projeto. A gente tem, principalmente como arquiteto, eu tenho um respeito muito grande pelo trabalho do colega. Claro, tem que ter. A gente tem que... É uma equipe, né? Não tá ali competindo. Não. E cada escolha é uma renúncia, né, Nilson? Se a gente vai escolher a estética, provavelmente vai comprometer alguma parte, né? Então, acho que tem que dosar isso muito bem. Eu acho que o projeto complementar vem realmente trazer essa balança, assim, ó, tá desequilibrado nisso, vamos equilibrar aqui um pouquinho. Então, acho que complementar, né, gente? O próprio nome já diz, precisam estar ali juntinhos. E o mais complementar de tudo é depois o bolso do cliente, né? Com certeza, porque, querendo ou não, é um investimento e precisa dar certo, então tem que acertar ali. Essas renúncias são assim, a gente faz o arquiteto ou quando é autoral ou quando a gente entra como complementar. A gente vai equilibrando a balança, a gente chega com uma balança equilibrada para o cliente. Aí o cliente fala, a tua está equilibrada, a minha não. O meu bolso não. Então eu tenho que... E ajustando conforme a realidade, né? Exatamente. Bom, muito obrigada. Agora vamos para o nosso próximo bloco. Antes eu quero falar aqui sobre a Metalwork. Ela fez aniversário esse mês, 11 anos, gente. Desde quando eu comecei minha carreira de arquiteta, a gente é parceiro junto e é o tempo de existência dela. Parabéns, Angélica e Tadeu. Que prazer ter vocês aqui como colaboradores aqui e acreditando nessa ideia da arquitetura que abraça. Muito obrigada pelo patrocínio de vocês e parabéns por esses 11 anos. E como novidade, eles estão lançando esse mês o site com peças lindíssimas. Então, se eu fosse você, ficava antenado lá nas redes sociais deles para poder pegar esse lançamento de primeira mão. E agora, Nilson, o quadro Quem Sabe Faz ao Vivo. Vamos lá para o nosso bate-bola aqui. Então, é umas perguntinhas rápidas. Responde bem rapidinho, sem passar muito, combinado? Vamos ver. Combinado! Uma palavra que define acústica pra você. Essa é difícil. É conforto, total. Não foi tão difícil. Não, conforto, tem que ser. Um erro comum que os profissionais cometem ao considerar a acústica no início do projeto. É negligenciar o material. Ui. Não entender que a estética não vem junto com a técnica. Eu imagino. Se pudesse escolher apenas uma solução acústica, eu acho que essa vai ser mais difícil. Qual seria? Só uma? Eu acho que é a escolha de um bom material absorvente, né, para controle do tempo de reverberação. Dá um exemplo. Aí eu vou falar marca? Não, pode ser um material, uma composição, o quê? Não, eu acho que traz beleza e funcionalidade são esses materiais ranhurados, perfurados, né? A gente consegue ter o sensorial estético de conforto de uma madeira, por exemplo, aliado à técnica acústica. Ótimo. Bom, um livro ou filme que você se inspire como referência para o olhar da arquitetura e o som. Eu não me lembro o nome do filme agora, mas esses filmes... aquele que tem um baterista, como é que é? The Splash, não. É um filme que eu não me lembro o nome, sinceramente, mas é incrível. Assim, tem um baterista? Tem um baterista, tem que ter. Qual? Esse Whiplash, mesmo. Isso aí. Obrigada pela ajuda aqui, querido. É incrível. Ali mostra toda a loucura a pressão que ele sofre do professor. Os ambientes são incríveis. Olha aí, dica para o final de semana, pessoal. Nilson também é cultura! É um filme nervoso. Bem legal. tenso, assim. Mas muito legal. Se você pudesse dar um conselho rápido para quem quer melhorar a acústica de um espaço, qual seria? Sem ser aquele conselho óbvio de contrate um profissional. Com certeza, contrate o Nilson, gente. Ele é especialista nisso. Mas sim... Não, assim, tudo é equilíbrio, né? Tentar colocar... não achar que... Puta, é difícil essa. Essa você achou difícil? Essa eu achei difícil, porque... Eu tinha achado outras bem mais difíceis. Não, É que tem muita possibilidade, né? Tem que saber o uso, é meio tendenciosa. Essa aqui foi pegadinha. Pegadinha. Mas vai lá, uma. Eu acho que
Entender o problema, talvez, né? Vai ser mais fácil. Saber o uso, principalmente, né? Para que você vai usar aquele espaço? E criar uma estratégia em cima disso. Beleza. Bom, estamos chegando no final aqui, gente. Que conversa incrível! A gente teve muita gente comentando. Eu tenho várias perguntas ainda no bloco. Quem sabe faz ao vivo. Essa aqui é a surpresa. Não tenho culpa que mandaram aqui. Bom, vamos lá. Tem o pessoal de Curitiba falando grande Opa, é Nilson, gente. Errou o nome dele ali. Grande Nilson. Sou arquiteto urbanista. Estou ansioso para esse episódio lá de Maringá. Que legal. Bom, deixa eu ver aqui alguma pergunta. Tem muitos elogios, né? Uma pergunta aqui. Que soluções acústicas podem ser implementadas para melhorar o conforto sonoro, mas de forma econômica? Isso daí é o pulo do gato, né, gente? Tem alguma solução econômica que você tem dica, Nilson? Não, tem soluções econômicas, assim, mas o quão econômicas essas soluções são que é o problema. É assim, eu tenho que equilibrar a quantidade de material absorvente com a quantidade de material refletivo dentro do ambiente para você poder ter uma afinação, um equilíbrio desse ambiente. Tem diversos materiais que absorvem. Um sofá, uma cama, tecido. Tecido. Isso absorve? Sim. Tá, então não é à toa que os teatros têm, aqui também a gente está tendo no estúdio, cortina de veludo. É um tecido denso e que tem esse fator absorvente, né? Sim, é. Uma sala de cinema. Sala de cinema, ela tem que ser o mais neutra possível. Tudo absorve tudo. Sim, tudo absorvente. Então, assim, você quer melhorar um pouco de maneira econômica, é cortina, almofada, é o mais econômico. Fora isso, aí é projeto. Aí a gente tem que tratar a geometria do ambiente, entender o uso e aplicar os materiais nos lugares certos. Quem perguntou essa foi a Regina. Tô com uma pergunta bem interessante aqui da Esther. Ela falou o seguinte: fiquei curiosa com a questão do cancelamento de ruído. Poxa, Esther, logo que a gente falou que a gente não manjava. Mas vamos ver se a gente ajuda. Eu faço lives, mas às vezes o ruído me incomoda. E aí? É assim, tem que entender o ruído. Tem que entender o que está acontecendo na tua sala. Às vezes é simples de resolver, não precisa cancelar. Você resolve o problema com outras estratégias. Aí é caso a caso, Esther. Difícil de responder, né? Tem que contextualizar mais. Esther, manda mensagem lá para ele no @gmillerarquitetura. Renata, olha só, perguntando da caixinha de ovo se isola ou não, é verdade ou mentira? Caixinha de ovo, esqueça, ela serve para guardar ovo. Exatamente, ele já falou isso aqui, mas obrigada pela sua participação. E ela tá perguntando se tem alguma solução caseira para isolamento. Ele acabou de falar, tecidos, almofadas. Não, isso é uma confusão muito grande. O tecido e a almofada tratam a qualidade sonora do ambiente. Não isolam. Isolante, não. Tudo que é poroso não isola. Imagina uma peneira. Né? Se eu tenho porosidade, o som, a luz, o que tiver vai passar. Beleza. Tá, então... E qual seria, então, uma dica caseira para isolamento? Já que caixa de ovo não resolve. Isolamento é uma combinação de camadas. Tem que acrescentar camadas na tua... não deixa de ser caseiro. Drywall é uma boa... Olha... Você tem que ter materiais diferentes com densidades diferentes. Faz um sanduichão de materiais com densidades diferentes e você acaba amenizando... Isso é bem grosso modo, tá? Gente, uma pincelada, por favor. O assunto é muito complexo. É, bem complexo. Mas, assim, obrigada, Renata, pela sua participação de Joinville. Olha só, a galera dando parabéns, amando o episódio, Nilson. Sucesso aqui de participação. Vamos mandar um beijo pra galera aqui, ó. Temos a Ana Clara de Salvador, o Bruno aqui de Curitiba, Eduarda Lima de Porto Alegre do Rio Grande do Sul, Felipe Costa, Belo Horizonte, lá de Minas Gerais. Nossa, a galera tá aqui super participativa. Muito obrigada, ouvintes. Então, vamos agora pro nosso último bloco. Ai, já tá acabando, gente. Nossa despedida. Nilson, conta pra gente o spoiler! Queremos saber o que tá acontecendo esse mês aqui. Quero saber tudo. Primeira mão aqui pra vocês. Então, eu sou, como foi apresentado já no começo, nós fazemos parte da Câmara Setorial de Instrumentos Musicais, Áudio e Acústica Arquitetônica da Associação Comercial do Paraná. Associação é um nome ruim de falar.
mistura Faz a tudo. sigla, faz uma sigla. É. INAD, CP. né? Ah, não. ACP. ACP, perdão. Da INAD CP. é o spoiler. Ai, meu Deus, acabei dando spoiler aqui. O ano passado, a gente fez uma provocação para o Erivelto Oliveira, que era vereador, porque Curitiba é uma das capitais pioneiras, tem outras, mas é uma das pioneiras na implementação do Dia Internacional da conscientização sobre o ruído. Tá? Já teve eventos, isso acontece há muito tempo em várias cidades do mundo. Ano passado, o Erivelto apresentou uma lei na Câmara Municipal, foi aprovada, foi sancionada pelo prefeito. Então, hoje nós temos, no mês de abril, última quarta-feira do mês de abril, dia 30, nesse caso, a comemoração do Dia Internacional sobre a conscientização, para dar conscientização sobre o ruído, que é tudo aquilo que a gente falou no começo da nossa conversa. Sim. O que é o ruído? As pessoas acham que ruído é barulho que necessariamente incomoda. Não. A gente precisa se conscientizar sobre o ruído. Se conscientizar sobre aquele ruído que está na sala de podcast da Esther, por exemplo. Ela já entendeu que aquilo existe e está incomodando ela. Isso é conscientização. Como a gente vai resolver, se isso está atrapalhando ou não, aí é técnica. Mas a importância de a gente entender e se conscientizar sobre o ruído nas diversas atividades do dia a dia das pessoas e o que pode prejudicar ou não a nossa saúde. E você foi um dos responsáveis, junto perante ali com o vereador, que trouxe isso aqui para Curitiba. Sim. Então, Curitiba ali, como sempre, né, a gente lançando ou dando continuidade em tendências boas, né, construtivas para a cidade. E que legal, parabéns pelo seu trabalho, realmente você é referência. Obrigado. E vamos lá, agora olha ali para a câmera e se despede da galera, manda um recado, fala o que você quiser, o microfone é seu, fica à vontade. Então, pessoal, eu queria agradecer demais, Michele. Assim, a gente... É sempre bom ter a oportunidade de falar um pouco sobre o nosso trabalho. Não é um trabalho fácil, é pouco compreendido, porque realmente quando você trabalha, quando você precisa da acústica, é porque você já tem o problema e a gente acaba chegando e destruindo tudo. Enfim, arquiteto tem um pouco disso, né? A gente gosta de uma reforma. É uma reforminha quebradeira com a gente mesmo. Então, mas também se conscientizar de que a gente pode reduzir investimentos e impactos que não são tão bons às vezes, se a gente conseguir planejar antes, né? Trazer isso antes, pensar no problema, se conscientizar sobre o ruído, entende? A gente tem o maior prazer de trabalhar com isso, nós realmente estamos aí para fazer isso uma atribuição do arquiteto. Eu tenho um orgulho danado disso, de trazer conforto, de trazer bem-estar, de trazer qualidade de vida para as pessoas. Então, é isso, gente. Eu estou à disposição, agradeço mais uma vez e quando quiser. Eu que agradeço. Obrigada, Nilson, pelo seu tempo, sua disposição de estar aqui falando de um assunto que realmente é complexo, mas, de verdade, tendo as pessoas certas, os parceiros, a gente consegue, né, resolver qualquer BO que aparece. E a arquitetura é isso, encanta porque a gente projeta para alguém, né? Alguém que vai ter o uso da melhor qualidade. E isso que eu acho que é tão incrível no nosso trabalho. Muito obrigada pela sua participação. Quero falar para você que dia 23 de abril vai ser o próximo episódio, o nosso 5º episódio aqui na Arquitetura que Abraça. E nada mais, nada menos que a Cami Lunardi aceitou o convite de vir aqui falar sobre posicionamento estratégico para os empreendedores. Então vai ser imperdível esse episódio, gente. Acompanhe aí. Muito obrigada pela audiência. Obrigada, Habla FM, por estar aqui abraçando essa ideia. Até mais e aquele abraço.